A situação mais tensa foi quando eu fui perseguido por um talibã e eu tive que apertar o passo. Eu notei claramente que eles estavam me perseguindo. Ainda bem que havia uma pequena venda, uma venda onde os donos me conheciam e esses donos me ajudaram a explicar para esse talibã que eu não era um americano. Eu estou nesse momento em frente ao Ministério da Informação do Talibã, um local crítico do novo regime. Eu, de repente, me deparei em um período em que eu fiquei 1h30 com Emullah Samangani, que é um dos principais porta-vozes do Talibã, onde ele se mostrou disposto a responder todas as perguntas e eu percebi que havia o clima necessário para fazer as perguntas mais difíceis, perguntas mais desafiadoras. Antes de começarmos a entrevista, eu o fiz enxergar da necessidade de que o Talibã respondesse a perguntas mais difíceis, a perguntas mais agudas. E ele as respondeu de bom grado. Existem muitas notícias de pessoas que têm sido mortas, pessoas que têm sido perseguidas, somente por fato delas não concordarem com a política talibã. Vai ser sempre assim? Por que isso? Nós perdoamos todos que estavam no ex-governo. Eles mataram muitos mujahidins, capturaram, torturaram, os deixaram aleijados. Mas ainda assim, ninguém vai buscar vingança, ao menos legalmente, por parte do Emirado Islâmico. Mas existiram muitas guerras nos últimos 40 anos nesse país. E existem questões pessoais entre as famílias. Então, se é um caso de uma pessoa que mata outra, isso não significa que nós permitimos isso ou queremos isso. Significa que é uma população de 30 milhões e não podemos controlar cada canto do país. E foi uma entrevista tensa, com perguntas profundamente questionadoras, mas que foram aceitas de uma forma muito democrática, até surpreendente. Ele respondeu da forma que ele achou melhor, aonde ele procurou ali trazer todas as vertentes que fazem parte dessa grande conjuntura de poder do Talibã. E essa conjuntura, ela é composta por uma minoria dos Pashtun, como também por uma minoria Dari, por uma minoria persa. Então é uma grande encruzilhada, porque hoje em dia o Talibã assiste a uma grande disputa de poder, uma disputa interna de poder entre setores mais radicais que lutaram contra os americanos e que não veem com bons olhos um relacionamento mais fácil com o mundo ocidental. Então, nessa disputa de poder é que reside a grande equação, o grande questionamento do futuro do Afeganistão. O que é que vai prevalecer? A visão mais radical ou a visão mais moderada do Talibã? O Talibã apoiou o ataque de 11 de setembro? Não. Qual foi a visão do Talibã sobre 11 de setembro? Essa era a nossa política desde o início. Nós nunca tivemos nenhuma operação fora do país. Queremos manter boas relações com outros países. Sem dúvida, essa entrevista foi uma das principais da minha carreira, pelo momento em que ela aconteceu, pelas perguntas desafiadoras que eu tive a oportunidade de fazer. Foram respostas muito bem elaboradas, não houve censura, não houve limites daquilo que eu poderia ou não perguntar. Existe uma grande preocupação na comunidade internacional em relação aos direitos das mulheres. As mulheres não estão podendo estudar, não existem mulheres participando do governo. Isso vai ser sempre assim? Esse governo foi formado às pressas, assumimos dessa forma. Em questão de poucos dias, tivemos que nos organizar em todo o Afeganistão. Tivemos que anunciar nosso gabinete rapidamente demais. Agora, quanto a esse julgamento que estão fazendo em relação às nossas escolhas, é um julgamento injusto. Pedimos que a comunidade internacional não nos julgue, porque é ainda muito cedo. Nós precisamos de tempo para conversar com os professores religiosos. Precisamos discutir isso com profundidade. Temos outras prioridades agora. A segurança do país foi a primeira prioridade. Segundo veio a economia. E, posteriormente, vamos nos engajar nisso. Podemos resolver esses problemas dos direitos das mulheres e sua participação no governo, mas isso requer tempo. Por que o Estado tem o direito de determinar, aqui no Afeganistão, no caso do Talibã,
o tipo de roupa que as pessoas vão vestir, se elas vão usar barba ou não, se as mulheres vão poder estudar, se elas vão poder ouvir música, porque o Estado tem esse direito na visão talibã. Nós não forçamos ninguém a nada. Apenas esperamos que as pessoas sigam as suas tradições, que sigam os seus líderes. Isso vai acontecer naturalmente. Não precisamos pressionar ninguém a nada. Isso não é verdade. É justo comparar o governo talibã a uma ditadura que oprime os seus cidadãos? De forma alguma. Tomamos nossas decisões por meio de um conselho. Agora, depois que assumimos, tivemos que tomar algumas decisões de forma emergencial, mas foi apenas uma situação à parte. O conselho é que vai decidir tudo. O poder não vai estar na mão de uma pessoa, de um indivíduo, mas sim nas mãos desse conselho, que representa a nossa sociedade. O Talibã sempre foi muito criticado por dar abrigo a organizações terroristas como a Al-Qaeda. Isso vai continuar acontecendo? A Al-Qaeda agora não precisa estar no Afeganistão. Eles já estão em outros países com mais riqueza, com mais poder. Por que precisariam operar no Afeganistão? Qual é a verdade sobre a relação entre Osama Bin Laden e o Talibã? No governo anterior, nos anos 90, nós podíamos conversar com os Estados Unidos sobre esse problema. Eles queriam que entregássemos Osama Bin Laden, mas isso não era possível. Nós podíamos falar de outras soluções também, mas aparentemente George Bush já havia decidido atacar o Afeganistão, invadir o país, independente de Osama Bin Laden, porque isso foi negociado.